Olá, unidavianos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal de monitorias da Unidav. O exercício de hoje será a respeito de integrais duplas em regiões genéricas. Antes de partirmos para o exemplo em si, é importante lembrarmos a respeito da definição do cálculo de integrais duplas em regiões genéricas. Então, a partir do momento em que nós não estamos mais falando de regiões retangulares, agora nós vamos ter regiões genéricas das quais a gente precisa elaborar essa integral para que a gente possa calcular o volume dessas regiões, ok? E aí, nós vamos partir do pressuposto de que exista uma região D numa faixa entre qualquer pontos A e B, e existem duas funções que estão sendo escritas, né, em função dessa variável x qualquer, que vão ser as responsáveis aí para que a gente possa descobrir, de certa forma, em qual função inicia a minha região de integração, até qual função ela vai finalizar. Então, nós podemos ter, na verdade, os três gráficos que estão representados aqui, eles indicam praticamente a mesma situação, em modelos diferentes de gráficos que nós poderíamos nos deparar. Quando a gente observa aqui o primeiro gráfico, por exemplo, a gente observa que nós temos, né, os eixos x e y acontecendo da mesma forma, mas eu não tenho mais a região retangular. Mas eu posso imaginar que por essa região D qualquer, eu posso visualizar ela quase como se ela fosse um retângulo, certo? Só que qual o diferencial? Observando para essa região, a gente observa que ela é delimitada de A até B, então nós temos 2 pontos de delimitação. Só que se eu estivesse, por exemplo, chegando até essa região e caminhando, né, aqui, ó, nessa direção, até chegar nessa região, eu observo que a parte de baixo da região ela é delimitada por uma função. Essa função aqui é uma função y igual a qualquer função, e a gente aqui está chamando ela de g1 de x. Se eu continuar essa minha caminhada, olha o que acontece. Entrei na minha região e quando eu finalizar a região, eu vou ter uma regiãozinha aqui também delimitada por uma outra função, que neste caso é a função y igual a g2 de x. Então, nós temos valores numéricos sendo observados nas laterais dessa região. Então, ela está compreendida do A até o B, que são valores de x. E aí nós temos duas funções, que são funções em relação ao y, onde uma está na parte de baixo da minha representação e a outra na parte de cima. Então, nós temos essa indicação. O mesmo acontece nos outros desenhos. Se a gente observar este desenho aqui, eu tenho a mesma situação, ó. A região está delimitada do A até o B. Se eu vou, por mais que a função aqui seja a mesma, ó, mas na parte de baixo, ela está encostando aqui neste pedacinho. Então, y igual a g1 de x. E na parte de cima, g2 de x. Ou posso ainda ter uma região bem aleatória, né, que eu não consigo definir exatamente dois pedaços de região. E aí nós temos de novo, ó, de A até B, de uma região genérica qualquer B, sendo que eu inicialmente encosto na parte da função g1 de x e saio da minha região pela parte g2 de x. E aí, neste caso especificamente, observem que nos três exemplos, o meu olhar da questão, ele foi em faixas verticais. Ó, eu estou olhando do eixo x para cima, estou subindo, do eixo x para cima, do eixo x para cima. Então, nós temos regiões planas em faixas verticais. Quando eu estou olhando, né, em relação ao eixo x, costumeiramente os professores chamam esta visualização de olhar por T1. Então, eu estou olhando pontos do x numéricos, funções de y. Estou olhando por T1. E aí, a minha integral vai ser definida pela integral dupla, né? No caso, integral de A até B,
sempre a numérica por fora, da integral da função que está por baixo até a função que está por cima, da função f de x definida pela função que é o volume dessa minha região. Então, nós temos a função z, como nós usamos nos exemplos anteriores de regiões planas. No caso, como as nossas funções g1 e g2 são funções de y, então, inicialmente, nós vamos calcular o dy. E o meu a e b, eles são termos que saem do eixo x. Por isso que, por fim, dx relacionado a esse a e b, ó. Por fora a e b, por fora dx. Parte interna, funções. Como as funções são de y, então, dy. Isso é o que define como nós vamos fazer essa escolha, né, de dy, dx, dx, dy nesse caso. E aí nós temos também um caso olhando por T2, que seria observando faixas horizontais. E aí o olhar é bastante semelhante, a diferença é quase como se nós estivéssemos olhando de lado. E aí agora nós vamos olhar neste sentido aqui, ó. Esse é o meu sentido do olhar. Então, o que acontece? O A, B, que eram do eixo X, aqui se tornam CD, que são as representações numéricas da minha função. E aí você vai caminhar na função e vai encontrar uma função que está na parte de baixo, que agora é uma função x igual, porque o olhar está olhando pelo eixo y, então a minha função tem que estar com o x isolado. No anterior, como a função olhava pelo eixo x, quem estava isolado? O y. Tem que tomar bastante cuidado com essa sentença, porque você pode isolar uma variável ou outra de qualquer função, né, desde que elas estejam na função. Então, você precisa tomar bastante cuidado se você está considerando o caminhar em faixas verticais ou o caminhar em faixas horizontais. Então, neste caso das horizontais, agora a gente está olhando neste sentido, C até D são os numéricos da minha integral de fora, ó, de C até D. Como agora eu estou olhando pelo lado do y, então dy está por fora. Encostando inicialmente, né, a região está sendo definida pela função x igual a h1 de y, finalizando na função x igual a h2 de y. Então, a minha integral vai do h1 até o h2 de dx, porque agora quem está isolado na função? O x. Então, dx junto com as funções da minha função f de x padrão, né? Que é a função que me dá aí o volume dessa representação. Então, é esse olhar que nós temos que cuidar. Observem que isso acontece tanto neste primeiro gráfico, quanto no segundo gráfico também, né? Ó, um olhar por T2 agora. Primeiro ele encosta nesta parte da função, depois nesta, de C até D. E também funciona nessa região aqui também, ó, um olhar. Primeiro encosta na parte de baixo da função, teoricamente, né? Na parte esquerda, e depois na parte direita. Então, essa condição que a gente precisa lembrar um pouquinho lá da definição dessas regiões genéricas, ok? O exemplo que eu vou resolver, então, calcule a integral dupla da região D, representada pela função x mais 2y, onde D é a região limitada pelas parábolas y igual a 2x² e y igual 1 mais x ao quadrado. Então, nós temos duas parábolas que vão delimitar a minha região, e aí eu preciso, antes de mais nada, né, identificar qual é a representação gráfica que isso aqui está indicando, para que eu consiga visualizar se será mais interessante eu olhar por T1 ou se eu olhar por T2, o que fica melhor, né? Então, nós temos duas parábolas para considerar. Eu vou pegar aqui duas corzinhas para as parábolas. Então, a minha primeira parábola, y igual a 2x ao quadrado. Então, nós temos uma parábola, pelo formato dela de ser uma parábola só com x ao quadrado. Então, eu tenho o b e o c sendo zerados, né, no caso, dessa minha parábola. Lembrando que toda função
de segundo grau, que é uma parábola, ela tem o formato ax² mais bx mais c. Como eu tenho uma função somente com a parte do a, então o a valendo 2, x² no caso, então eu sei que isso vai formar, ou deveria pelo menos recordar das construções de parábola, isso vai formar uma parábola que vai passar pelo 0 e 0 e ela vai ser simétrica, tanto para um lado positivo quanto para o lado negativo do eixo x, certo? Quando dá dúvida em relação a isso, gente, aconselho a seguinte situação: estabeleçam números, né? Se a gente estabelecer aqui nesta parábola valores para x e para y, a gente consegue representá-la também graficamente. Então, como eu sei que ela vai partir do zero, tanto para o lado direito quanto esquerdo do eixo x, né, para o lado positivo e negativo, então eu vou usar -1, 0 e 1, valores bem próximos do eixo, para representar esse meu desenho. E aí eu vou substituir cada elemento desse de x dentro da minha função para descobrir o par ordenado correspondente. Então, se o meu x for -1, nós vamos ter a condição y igual a 2 vezes -1 ao quadrado. Então, nós vamos ter -1 ao quadrado, potência negativa de expoente par, fica positivo. Então, -1 vezes -1, 1 positivo vezes 2, 2. Então, se for -1, é 2. E assim por diante, vou sequenciando essa mesma indicação das outras representações de x. Então, para o meu x qualquer sendo 0, 0 ao quadrado vai ser 0 vezes 2, eu vou ter o ponto 0 e 0, conforme já mencionei até anteriormente. E se for 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2 também. Então, nós já temos a representação desta parábola. Deixa eu começar a trazer aqui a minha representação de desenho, para que a gente tenha isso construído. Então, vamos 2 pontos aqui. E 2 pontos aqui também. Então, os nossos pontinhos da parábola azul são -1 para x e 2 para y. Então, nós temos essa indicação aqui, esse pontinho. 0 e 0, 1 e 2, este pontinho. Então, parábola com A maior do que 0, com cavidade para cima, a gente pode indicar que a nossa parábola está fazendo essa representação aqui. Perdão, gente, não tão... o desenho não tão bem feito, mas é o que temos, né, de ferramenta no momento. E aí, a nossa segunda parábola, eu vou fazer ela de vermelhinho, por exemplo. A nossa segunda parábola é y igual a 1 mais x ao quadrado. Então, formato da minha parábola, x ao quadrado é positivo, maior do que 0, então com cavidade para cima também. Como ela é uma parábola com a e c, então termo com x², termo constante, eu já posso identificar que o formato dessa parábola também vai ser uma parábola que vai ser simétrica, né? E o eixo de simetria dela é exatamente o eixo y dessa minha representação. Como o meu c, meu termo independente, vale 1, eu também já posso identificar que é uma parábola que passa no ponto 1 do eixo y. Então, a gente já tem essa indicação. Na dúvida, também posso chutar alguns pontinhos para poder definir essa parábola. Então, x e y. Vamos trabalhar com alguns pontinhos aqui também. Eu vou optar pelos mesmos pontinhos, -1, 0 e 1, para ver se eles já são o suficiente para que eu encontre pontos de interseção entre as duas parábolas, ok? Então, se o x for -1, nós vamos ter -1 elevado ao quadrado, que é 1 positivo, mais 1, vou ter -1 e 2. Se for 0, vai ser 0 ao quadrado, 0 mais 1, 1. Se for 1, 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Então, eu também tenho aí já os 3 pontinhos para definir a minha parábola. -1 e 2, coincidentemente, ela também vai passar aqui no mesmo pontinho. 0 e 1. E 1 e 2. Então, nós temos que a nossa parábola vai estar fazendo isso aqui, ó.
Ela passa naquele pontinho, eita, e sobe, ok? Gente, claro que ela não tem todas essas linhas, né? Só para ficar mais fácil de visualizar. E aí, se a gente for preencher a região de interseção entre essas duas, que seria a nossa região D, nós estamos falando disso aqui, ó. Então, é este o pedacinho que nós estamos calculando, ok? Então, nós temos essa representação aqui, até lá em cima no pontinho, até aqui em cima no pontinho. Perfeito. Diante disso, o que eu posso ter de situações que o gráfico me apresenta? Tudo, né? Esse gráfico ele pode ser responsável e vai me trazer todos os elementos necessários para a minha estrutura de integral, para depois eu só calcular essa representação. Então, primeiro de tudo que eu preciso me perguntar nessa situação, vou olhar por T1 ou vou olhar por T2? Nessa condição, vamos analisar as duas situações, ok? Se a gente olhar aqui embaixo, ó, por T1, certo? Estou olhando neste sentido aqui. Caminhando por T1, eu chego em uma função. Que função que é essa que está acontecendo aqui embaixo? Minha função azulzinha. E quando eu sair da região, eu vou estar passando na minha função vermelhinha. Então, eu tenho uma função que está na parte de baixo e tenho uma função que está na parte de cima. Se eu fosse olhar os valores numéricos no eixo X, eu até consigo defini-los sem precisar até calcular. Porque eu já, só pela escolha de pontos que eu tive, eu observei que tanto uma função quanto a outra passaram nos pontos menos 1 e 2 e 1 e 2. Então, eu sei que eu tenho a função indo de menos 1 até 1. Então, eu já tenho as minhas representações de A e B. Ah, professora, mas se eu não tivesse esses dois valores, se não tivesse ficado claro na minha representação, caso isso não tivesse ficado claro, simplesmente a gente consegue identificar essas interseções entre duas funções, desenvolvendo a igualdade entre as duas equações. Então, nós teríamos um y igual a y. Qual que é o meu primeiro y? Y igual a 2x². Então, teria 2x ao quadrado igual à segunda função, que é quem? 1 mais x ao quadrado. Então, desenvolvendo, né, essa equação também, eu conseguiria chegar nesses valores de mais 1 e menos 1. Deixa eu só apagar aqui que ficou meio feio, só um minutinho. E aí nós temos 1 mais x ao quadrado, certo? O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia igualar os termos, né, agrupar os termos. Então, teria 2x ao quadrado menos x² igual a 1. 2x ao quadrado menos x² é x ao quadrado igual a 1. Então, eu tenho, né, operação inversa da potência, é o radical. Então, eu posso afirmar que o meu x é mais e menos a raiz de 1. Quanto que é a raiz de 1? 1. Então, x' seria menos 1 e x duas linhas seria 1, que são exatamente esses dois pontos que a gente encontrou pela leitura da representação dos gráficos. Mas se isso não acontece, eu posso optar por essa alternativa aqui também para descobrir esses dois valores. Então, tenho dois caminhos para que esses valores possam ser encontrados, ok? Legal. Então, agora nós temos essa representação. Como é que a gente vai montar a integral dessa região? Então, se, voltando à análise de T1 e T2, né? Olhando por T1, a gente já observou que a gente tem tudo que a gente precisava. De A até B, da função G1 de x até a função G2 de x. Ah, mas e se eu quisesse observar pelo T2? Posso observar? Vamos tentar fazer essa leitura. Olhando por T2, o que nós teríamos aqui, ó? Olhando por T2, quando eu chego aqui a caminhar, tá um pouco difícil de eu identificar, na verdade, ó, essa função ela tá por baixo, mas se eu entrar aqui e sair na outra situação, ela tá por cima aqui também. Então fica mais confuso eu observar por esse lado. O que também me define
a não necessidade de observar por T2, se eu posso observar por T1. Aqui está mais definido, né? Quem está embaixo, quem está em cima. E outra, tanto a minha primeira função quanto a minha segunda função, elas já estão com o y isolado. Então, elas já estão escritas exatamente facilitando eu olhar por T1. Não quer dizer que isso defina que o único olhar seria o T1, certo, gente? Isso define que já está pronto para usar, facilitando a minha não necessidade de ter que inverter alguma função. Então, por enquanto, é mais vantagem eu olhar aqui por T1, né? Eu sempre gosto de dizer, né, se há possibilidade de trabalhar com T1, trabalhe com T1, porque nós estamos mais acostumados a visualizarmos as equações com o y isolado. Isso aqui é mais costumeiro nosso. Então, se eu tenho a possibilidade de olhar pelo outro lado, tudo certo. Mas, né, por aqui está mais tranquilo da gente trabalhar nesse momento. Então, nós temos essa representação, ok? Legal, então vamos montar a integral. Como é que vai ficar essa nossa integral para ser calculada, né? Então, nós vamos ter a integral do A até o B, que no caso é menos 1 até 1, da integral da função que está embaixo, que é a minha função azul, que é 2x ao quadrado, até, só um minutinho, 2x ao quadrado, até a minha função de cima, que no caso é a função vermelhinha, que é 1 mais x ao quadrado. E aí, essa representação, o que eu vou usar dentro da integral? O próprio problema já me definiu que eu vou usar x mais 2y. Então, vou usar x mais 2y. E qual será a minha condição de representação? As funções estão com o y isolado, então vou ter dy na parte interna e os numéricos estão no eixo x, então vou ter dx por fora. Então, nesse caso, não cabe aqui, mas eu vou trazer para cá, eu vou utilizar dy dx. Estamos olhando por T1, ok? Deixa eu trazer essa integral lá numa outra tela para a gente resolver e melhorar esse visual dela, ok? Então, integral de menos 1 até 1 da integral do 2x ao quadrado, que é a função de baixo, até 1 mais x quadrado, que é a função superior, inferior, superior. Da função que o próprio problema pediu para que eu trabalhasse com o cálculo, que é x mais 2y, dy dx. Vamos voltar lá no nosso desenho. Então, ó, A até B, do menos 1 ao 1. Função inferior, função azulzinha, y igual a 2x. Função de entrada, função inferior. Função superior, função vermelhinha, y igual a 1 mais x quadrado. Função superior, ok? De x mais 2y. Então, temos essa indicação. Aqui, ó, só esse quadradinho, ele ficou um pouco abaixo, né? Deixa eu até arrumar, gente, porque ele é aqui, ó. Ok? E aí, função numérico por fora, saindo do eixo x. Então, quem está do lado de fora? Dx. Algébrico, representado pelas funções na integral de dentro. Por dentro está o dy. As duas funções estão com o y isolado. Perfeito? E aí, nós temos essa indicação para resolver. Por onde nós vamos começar? Resolvendo primeiro a integral de dentro, essa parte da integral. Então, nós vamos resolver a integral de 2x² até 1 mais x² da função x mais 2y dy. Então, integral que vai do 2x² até 1 mais x² de x mais 2y dy. Lembrando, temporariamente, o y é a nossa variável, meu x ele passa a ser uma
constante. Então, ele ganha a letrinha. Integrando essa representação, integral de x vira x, y. Integral de mais 2y, expoente quando não tem nada tem 1, então ele vai ganhar uma unidade. Então, vou ter mais 2y na 1 mais 1 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E os limites são de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado. Posso ainda simplificar isso aqui primeiro para melhorar os elementos de substituição. Então, nós vamos ter xy mais y ao quadrado, nos limites de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado. Então, agora, nós vamos primeiro substituir, né, pelo limite superior, menos a substituição pelo limite inferior. Então, nós vamos ter aqui, no lugar do y, bem lembrado, porque o y é a nossa variável, eu vou ter x vezes 1 mais y ao quadrado, mais 1 mais... Só um detalhezinho, aqui não é y, né, gente? É 1 mais x ao quadrado. Olha, a professora vendo coisa. 1 mais x ao quadrado, menos a substituição pelo limite inferior. Então, buscar a mesma função, no lugar do y, agora eu vou substituir por 2x ao quadrado. Então, vou ter x vezes 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. E aí eu tenho tudo isso para ir desenvolvendo. Então, vamos lá. Aqui, inicialmente, eu tenho um produto, né? X vezes 1 mais x ao quadrado. Então, x vezes 1, x. X vezes x ao quadrado, mais x ao cubo. Aí, 1 mais x ao quadrado é ele vezes ele próprio. Então, eu posso trabalhar com um produto notável, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se alguém tem dificuldade de visualizar nesse formato, pode recortar esse 1 mais x ao quadrado e trabalhar com o produto notável no cantinho, né? 1 mais x ao quadrado vezes 1 mais x ao quadrado, só trazer o resultadinho para cá. Então, nessas condições, né, o quadrado do primeiro termo, 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, próprio 1. Mais 2 vezes 1, 2 vezes x quadrado. Mais 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, x ao quadrado, potência de potência, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? X quadrado vezes x quadrado seria x na quarta potência, ok? Então, nós temos essa indicação aqui acontecendo. Legal. Agora, isso aqui é o nosso primeiro colchete, menos o segundo colchete. X vezes 2x ao quadrado, 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado. Então, potência de potência, né? Neste caso aqui, a potência 2 vale tanto para o 2 quanto para o x quadrado, tem que tomar cuidado. Então, 2 vezes 2, 4, e x ao quadrado, x na quarta potência. Então, nós temos essa operação acontecendo. Agora, a gente pode eliminar esses colchetes e ainda agrupar os termos semelhantes, né? Igual. Nesse primeiro aqui, né? Então, nós temos... Vamos começar aí pelo maior grau possível. A gente tem x na quarta. Então, já vou eliminar o colchete, na real. Eu tenho x na quarta potência que está sozinho. Depois, mais x ao cubo. Depois, mais 2x quadrado, mais x, mais 1. E tudo isso está menos o segundo colchete, que precisa fazer joguinho de sinal.
Então, menos 2x ao cubo, menos com mais, menos 2x ao cubo, e menos com mais 4x quadrado, 4x na quarta, aliás, menos 4x na quarta potência. Então, aqui nós temos, ó, elementos semelhantes e elementos semelhantes para agrupar. Então, x na quarta menos 4x na quarta, menos 3x na quarta. X ao cubo menos 2x ao cubo, nós vamos ter menos x ao cubo. Mais 2x quadrado, que só tem um termo, mais x mais 1. Esta é a minha representação da primeira integral. Então, isso aqui vai ser o que eu vou levar para calcular a segunda integral, que é de menos 1 a 1 dx. Vou levar isso para uma próxima tela. Então, o que restou, né? A integral de menos 1 até 1 da função menos 3x na quarta, menos x ao cubo, mais 2x quadrado, mais x, mais 1. E quem eu tenho lá? Dx. Dx. Então, vou trabalhar com a integral dessa representação. Tenho várias integrais de potência até aqui, e depois uma integral de constante que ganha a variável. Então, eu vou ter menos 3x na quinta sobre 5, menos x na quarta sobre 4, mais 2x ao cubo sobre 3, mais x, quando o expoente não aparece nada é porque eu tenho 1, então x ao quadrado sobre 2, mais 1, que vai ser 1x, então mais x. E tudo isso vai ser substituído de menos 1 até 1. Então, eu preciso substituir essas duas condições, né? Os dois limites, inferior e também o superior. Então, vou começar substituindo pelo limite superior. Vou ter menos 3, 1 na quinta sobre 5, menos 1 na quarta sobre 4, mais 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, mais 1 ao quadrado sobre 2, mais 1. Menos a substituição pelo limite inferior. Então, menos 3 vezes menos 1 na quinta sobre 5, menos 1 na quarta sobre 4, mais 2 vezes menos 1 ao cubo sobre 3. Eu vou pôr aqui embaixo, tá, gente? Mais menos 1 ao quadrado sobre 2, mais menos 1. Então, essa é toda a representação que nós temos, ok? Vou trocar de cor aqui só para não confundir. E aí, o que nós vamos ter resultando disso aqui, né? 1 na quinta, eu vou começar resolvendo por aqui, né? 1 na quinta, 1 vezes menos 3, menos 3 quintos, menos 1 na quarta, 1, menos 1 quarto. 1 ao cubo, 1 vezes 2, 2, mais 2 terços, mais 1 ao quadrado, 1 meio, mais 1. Tudo isso menos. Agora, a gente precisa tomar bastante cuidado com o sinal, ok? Menos 1 na quinta, base negativa, expoente ímpar, então continua a ser negativo. Como é 1, vai ser sempre 1, ou 1 positivo ou negativo, né? Então, menos 1 na quinta, menos 1, vezes menos 3, 3 positivo, então 3 quintos. Menos 1 na quarta é 1 positivo, só que eu tenho menos da operação, então menos 1 quarto. Menos 1 ao cubo, menos 1 vezes mais 2, menos 2 terços.
Menos 1 ao quadrado, 1 positivo, mais 1 meio. Só um segundinho. Então, mais 1 meio, mais menos 1, menos 1. Então, essa é toda a representação que eu tenho para continuar. Vou levar essa mesma sentença para a próxima página, só para a gente poder dar continuidade, ok? Então, trazendo a sentença para outra página, o que nós temos lá? Menos 3 quintos, menos 1 quarto, mais 2 terços, mais 1 meio, mais 1, menos 3 quintos, menos 1 quarto, menos 2 terços, mais 1 meio, menos 1. Agora a gente vai eliminar os colchetes e agrupar os termos semelhantes, né? Levar tudo isso aqui, na verdade, para a gente poder resolver e finalizar essa nossa questão. Então, nós vamos ter, né? Posso também, né, de certa forma, resolver tudo isso aqui na calculadora e facilitar o processo, também é uma opção. E aí, aconselho que, claro, seria a opção mais prática nesse momento. Então, você vai ter lá, menos 3 quintos, menos 1 quarto, mais 2 terços, mais 1 meio, mais 1. Vai achar tudo isso no resultado. Menos todo o restante da sentença, né? Então, na calculadora, resolvendo essa parte do primeiro colchete, nós vamos ter 79 sessentavos. Menos, a segunda parte na calculadora é menos 49 sessentavos. E aí, fica mais prático de nós desenvolvermos, né? Então, opa, não preciso mais disso agora. 79 sessentavos, menos com menos, mais 49 sessentavos. Então, vou ter 128 sessentavos. E simplificando por 4, porque ambos são da tabuada de 4, eu vou ter 32 quinzeavos unidades, ok? E aí, finaliza a nossa questão. Espero ter ajudado. Bons estudos. Até a próxima.